Hoje, no Além do Diagnóstico, estamos recebendo o convidado Jefferson Ribeiro. Ele é formado em Letras, Pedagogia, tem pós-graduação em Neuropsicopedagogia, Psicomotricidade, Psicopedagogia, Ecoterapia e está se formando em Fisioterapia. Jefferson, é um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, Jéssica, pelo convite, tá? É uma honra estar aqui. Espero agregar aqui um pouco do meu conhecimento nesse momento aqui com você. O Jefferson vai estar aqui conversando com a gente, falando um pouquinho sobre os prejuízos das telas no desenvolvimento motor. Jefferson, o excesso de telas, né, ele pode prejudicar o desenvolvimento motor? Sim, a partir do momento que nós temos em vista a questão que o uso da tela, né, ela tem que ser vista como um vício químico, né, assim, comparado assim como o uso de drogas. Então, a criança utilizando aquilo dali, né, a tela, o tempo todo, assim, o pai quando quer se ausentar um pouco, assim, deixar a criança um pouco entretida, né, em casa, e dar a tela para a criança. Então, a criança fica o tempo todo na tela. E quando chega na escola, ela vai ter aquela necessidade de continuar na tela. Por quê? Quando ela está na tela, ela libera a dopamina. Sem a tela, ela vai ficar estressada, angustiada, ela vai ficar com aquela dependência de ter novamente, né? O uso da tela. E o que acontece com o corpo da criança quando ela passa muito tempo de frente, né, para as telas? Bom, o uso de tela exagerado, ele vai comprometer todo o desenvolvimento, né? A criança está na fase do desenvolvimento, seja ele desenvolvimento motor ou cognitivo. Então, a partir do momento que a criança tem um uso de tela extrapolado, né, que não é colocado ali um limite para esse uso de tela, a criança vai ter consequências, né, graves na questão do seu desenvolvimento cognitivo e motor. Jefferson, fala pra gente um pouquinho o que seria o desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor, ele tem as suas fases, né? Eu vou dar uma pincelada, uma enxugada aqui, para não me estender muito. A primeira fase é a fase reflexa, né? Que se dá aí desde o nascimento até mais ou menos ali no seu quarto mês de vida. E quando a criança tem aqueles movimentos, quando chega perto da criança, a criança tem aqueles movimentos com os membros inferiores, superiores, né? Quando você pega a criança no colo e a criança mexe com as perninhas como se simulasse a marcha, né? O andar. A segunda fase, quando a criança começa a segurar, quando a criança começa a segurar a própria mamadeira, e quando a criança começa a engatinhar, quando a criança começa a ter controle de tronco, sentar, quando a criança começa a andar, a correr, a ter equilíbrio para andar de bicicleta, Uhum. certo? Certo. Então, com esse uso excessivo de telas, quais as habilidades elas deixam de ser estimuladas? Olha, o uso excessivo de telas acaba ocupando, primeiramente, aquela vida social que nós, na nossa época de criança, né, tivemos, que foi chegar da escola e ter aquela tarde, aquele período para brincar, né, com os amigos na rua, né? Geralmente, assim, a nossa infância foi marcada por isso, né, de ter uma vizinhança aqui no qual tinha aquele período para brincar, né, aquela infância para ser realmente vivida, para ser explorada, para ser brincada. E esse brincar de pular corda, pular amarelinha, jogar bola, ele tá trabalhando e desenvolvendo toda a parte motora, né, motora ampla dos membros superiores e inferiores dessa criança. Então, a partir do momento que essa criança fica muito tempo em tela, ela não está socializando, né? E, consequentemente, esse tempo que poderia, né, estar brincando, que seria o ideal, e desenvolvendo suas habilidades motoras, essa criança está em tela. Entendo. E assim, quais são os sinais, né, que
pode mostrar que a criança está sendo prejudicada com esse uso excessivo de telas, né. Tem crianças que até ficam, quando tira o celular, rodando, né, o dedinho, assim, como se Sim. estivesse utilizando. E tem criança que quando a gente, como nós falamos, né, no início, o uso de tela excessivo, ele é equiparado, né, o uso de drogas, porque é um vício químico, a partir do momento que libera dopamina. Mas, assim, quando você tira o celular de uma criança que tem esse uso excessivo de tela, tem criança que começa a chorar, tem criança que começa a ficar estressada, tem criança que se isola no quarto, enfim. Esse uso excessivo de tela, né, vem trazendo aí questões emocionais para essas crianças, assim como depressão, ansiedade, essa individualidade social que, embora esteja dentro de casa, mas não socializa com a mãe, com o pai, com os irmãos, né? Não Uhum. tem aquele momento ideal para sentar à mesa, de conversar, de ter um momento restrito para utilização de tela, Então esses pais, eles podem começar a observar esses tipos de comportamentos, né, mudança de comportamento. para ver se realmente está prejudicando ou não a criança. E qual seria o tempo seguro, né, do uso dessas telas diariamente? Então, eu já vi algumas pesquisas, né, na internet acerca disso, que fala aí 15 minutos, 30 minutos. Existem até aplicativos, né, que alguns pais utilizam que restringem o tempo e ali ele vai limitar o tempo do uso de celular. A partir do que esse tempo foi extrapolado, o celular fecha, né? Que os pais estipulam diariamente quanto tempo que essa criança pode utilizar. Que é assim, a gente até mesmo, né, enquanto adulto, não sente, mas às vezes quando a gente pega na configuração de um aparelho celular para ver, você vê lá que você ficou 4 horas numa rede social e você pergunta como. Mas assim, toda hora olhar e responder, toda hora olhar e enviar um arquivo de trabalho, toda hora fazer alguma coisa, às vezes você perde de minuto em minuto 4 horas do seu dia, 5 horas do seu dia que você poderia estar dedicando a uma leitura, que trabalha a leitura, a escrita, a interpretação, a empatia de se colocar no outro. Então, assim, é uma geração que está passando por essas questões, né, do uso de tela exagerado, né, e consequentemente, essas questões mentais que está vindo agregado em consequência disso, né, a depressão, a ansiedade, fora outras questões que estão vindo, por se tratar de um vício químico e que poderia estar sendo filtrado, né, está sendo melhor trabalhado, com questão de leitura, com essa questão de ter uma vida mais sadia de socialização com os amigos, com os familiares, o que essas crianças não têm. A maioria dos adolescentes e das crianças ficam trancados no quarto. Ah, ele está trancado no quarto. Sim, ele está jogando, mas ele passa o dia inteiro jogando. Será que essa é a socialização ideal? E muitas E das o que que vezes ele está os fazendo? pais nem têm acesso realmente o que que aquela criança está fazendo, né, No naquele exatamente. celular. Porque, assim, existem jogos também que a criança entra, né, e através desses jogos, as crianças começam a ter, através da rede, né, acesso a outras pessoas. Mas que pessoas são essas? Será que são perfis realmente também de crianças, né? Então, quais são os riscos também que essa criança acaba tendo, né, estando expostas às redes? Olha, eh, como você mesmo citou, né, assim, às vezes os pais não têm noção, e realmente, os pais não têm noção, até mesmo nós, porque assim, é sempre, a cada dia, né, aparecem novos aplicativos, novos jogos, né, que vêm aparecendo e essas crianças têm acesso a tudo, eles são muito rápidos em absorver essas novas tecnologias e que nós, adultos, se a gente não ficar atento o que essas crianças estão fazendo, é sempre bom os pais nunca deixar essas crianças colocarem senha no celular. Não é que a criança não tem que ter a privacidade dela, mas os pais têm que ter acesso com quem está conversando, que jogo é esse, através do jogo está conversando com alguém,
Que perfis são esses, né? Então, assim, e também o tempo dessa criança, porque é um tempo que deveria estar fazendo dever de casa, é um tempo que poderia estar brincando com um amigo, é um tempo que poderia estar socializando, né, ali em família e não está sendo feito. Eu vejo que é uma, assim, é uma geração que tem acesso a muitas informações. É o tempo todo nas telas, enxurrada de informações, né? Através das mídias sociais, através de outras fontes que eles buscam, mas que tem uma grande dificuldade em decodificar essas informações, em absorver, entender essas informações, né? Mas porque não tem aquele feeling social de conviver com outras pessoas, mais tempo, né? De ter um momento separado para leitura, um momento separado para brincadeira, enfim, de viver realmente a infância. Eles estão, assim, eles estão burlando essa fase tão principal que é a infância e a adolescência, né? Que aí vai caminhar como para a fase adulta. E isso impacta na questão da aprendizagem? Sim, a partir do momento, né, que essa criança, não só o tempo que essa criança vai dedicar o tempo todo ao uso de tela, que muitas das vezes os pais deixam, né, ó, ele tá em casa, prefiro ter meu filho em casa do que na rua. Eu não estou falando pro filho ficar na rua, mas será que um primo, um vizinho não poderia brincar no quintal, um amigo da escola, entendeu? Assim, tornar o ambiente mais rico socialmente para ele. O uso de tela o tempo todo, seja no computador, seja no celular, será que vai realmente beneficiar essa criança? Como que vai se tornar um adulto dessa forma? Como que vai ser esse adulto, emocionalmente falando? E com relação ao aprendizado, eu vejo que prejudica a partir do momento que ele tira ou boa parte do tempo dele para uso de tela e não para as questões pedagógicas. E essas crianças geralmente são as crianças que ficam, né, até 3, 4 horas da manhã em tela, chega às 7 horas da manhã na escola, está dormindo em sala de aula, e assim, ficam estressadas porque não podem utilizar o celular na escola, né, e assim, ou dormem, ou aquela, ela tá um sapo, e abaixa a cabeça e vai dormir. Por quê? Ela não quer estar naquele ambiente social, ela quer estar em tela. Ou é uma criança também que não consegue ficar muito tempo, né, sentada, que é toda hora estar andando pela sala, porque acaba sendo uma criança que perde muita facilidade, né, a atenção, a concentração, devido a essa questão que você falou, né, da questão da dopamina, É né. da dopamina, que a partir do momento que usa a tela, libera dopamina. Se tirar a tela, aí vai vir as questões, né, do estresse, da Isso. raiva, das crises de ansiedade, depressão, enfim. Então, assim, estamos passando por uma infância e, infelizmente, também a questão da adolescência, com muitos jovens e crianças assim. Sim. Para a gente fechar, o que que você acha que é mais preocupante, né, hoje em dia, e que os pais precisam estar atentos com esse uso excessivo das O telas? que mais me preocupa com o uso excessivo de celular não é o agora. Agora, esses pais, assim, vou lavar uma louça, vou resolver algo da casa, e às vezes, muitas das vezes, esses pais também estão sobrecarregados. Mas será que não existe uma outra metodologia para entreter essa criança, né? E manter essa criança ocupada para não fazer o uso da tela excessivo, para ele utilizar apenas 15 minutos de forma diária, né? O que me preocupa não é o hoje, mas é o uso excessivo, sem controle de tela, como que essa criança vai se tornar um adolescente, como que esse adolescente vai se tornar um adulto. Sim. E como que esse adulto será socialmente Uhum. falando, no mercado de trabalho, emocionalmente, porque na vida temos que ter estabilidade, né? Não apenas em graduações, em formações financeiras, mas também emocionalmente, né? Como que será esse adulto de forma emocional se ele não teve uma boa base na sua infância e na sua adolescência?
Exato. Você poderia dar alguma dica de alguma atividade que possa ser feita em casa para trabalhar essa questão do desenvolvimento motor? Sim, sim. Como nós falamos anteriormente, na nossa infância, né, nós brincávamos de, eu não sei como que chama aqui com relação a essas brincadeiras, mas brincava assim de taco, brincava de amarelinha, brincava de corda. Todas essas brincadeiras infantis colaboram não só para a ocupação daquele tempo, mas colaboram para o desenvolvimento cognitivo, né, e desenvolvimento também motor, né, da coordenação motora ampla daquela criança. E aquela mãe que fala assim: "Ai, Jefferson, não tem como. Infelizmente, eu trabalho, eu preciso fazer as coisas dentro de casa e ele precisa ficar um pouquinho na tela". Você teria algum jogo, algum aplicativo, algo lúdico que seria indicado para ele poder estar Sim, ali sim. jogando? Quando a gente coloca na internet jogos educativos online, aparece jogo da memória online, aparece caça-palavra online. Se a criança tiver no processo de alfabetização, coloca lá jogos de alfabetização online, tem como construir palavra, se está na fase silábica, como completar sílaba daquela palavra conforme a imagem. Então, assim, o período que a criança tiver que estar na tela, ele também pode estar agregando pedagogicamente para ele. É lógico que a criança vai achar mais interessante fazer outra coisa, mas é colocar também um tempo, saber negociar com essa criança. E falar em negociar, eu observo, né, alguns pais que, se você fizer isso, Joãozinho, eu vou te dar o celular que você quer. Eu não vejo isso, já que nós estamos falando de relação pai e mãe, Reforço positivo, como né? recurso positivo. Eu não vejo isso como recurso positivo. A criança tem que entender que ela conseguiu aquilo porque ela mereceu, porque ela passou de ano, né? Porque ela se esforçou, porque ela estava com nota vermelha e conseguiu recuperar esse aprovado, enfim, eu não sei como que acontecem as negociações na casa de cada um, a relação pai e filho. Mas é aquela questão, Joãozinho, faz isso daqui que eu vou comprar o celular para você, faz isso daqui que eu vou lá na rua comprar aquele X tudo que você quer. Eu vejo que a vida não é assim. Essa criança tem que entender que isso não é um reforço positivo. Jefferson, eu agradeço muito a sua participação. Obrigado, Eu Jéssica. espero poder te ver outras vezes aqui pra Sim, com gente falar certeza. sobre outros temas, tá bom? Obrigado, Jéssica. Esse foi o Além do Diagnóstico. Se você gostou, curte e compartilhe.